Estamos abordando o tema a oração intercessória, agora a parte 4, baseados em Atos capítulo 12, verso 5. Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Já vimos que a igreja estava sofrendo terrível perseguição. Tiago tinha sido morto, Pedro estava então preso, aguardando os dias de festa da Páscoa para ser julgado, condenado e morto. Enquanto aguardava, Pedro dormia tranquilamente. Nada podia fazer humanamente falando. Ele se firmou nas promessas do Senhor, sua fé no Senhor, e esperou com paciência em Jesus. E o verso 6 e 7 diz que na noite anterior à sua condenação e morte, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Observe bem uma coisa. 7 dias se passaram, a igreja orando incessantemente. Quando chega a última noite, Deus envia um anjo para libertar Pedro. Pensa comigo, se Deus quisesse, poderia ter evitado a prisão de Pedro, poderia ter fulminado Herodes, poderia ter liberto Pedro na primeira noite. Aprove a Deus libertá-lo na última noite, possivelmente na última vigília da noite. Por quê? Deus quer nos ensinar a perseverança. Deus quer nos ensinar que a última palavra pertence a Ele. Deus quer nos ensinar que a espera é um ato de fé. Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Mateus capítulo 14, verso 22 a 33, conta a experiência dos discípulos enfrentando uma tempestade. Desde o cair da tarde, a noite inteira, os discípulos lutando para não morrerem. E diz o texto que na quarta vigília da noite, isto é, a primeira vigília, 18 a 21, a segunda de 21 às 24, terceira de 0 às 3, e a quarta vigília de 3 às 6 horas da manhã. E foi neste horário, neste momento, que Jesus vai em socorro deles. Deus faz tudo com propósito e na hora certa. Às vezes, nós lá no fundo achamos até que não. Às vezes achamos que Deus demora, que a solução está demorando de chegar. Choramos, clamamos, jejuamos, aguardamos com fé e esperança. Mas Deus está dizendo: persevere mais, confie mais, descanse nas minhas promessas. E aí sim, chega a hora de experimentarmos o sobrenatural de Deus. Ninguém vai experimentar os milagres de Deus a não ser pela fé. O verso 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. A igreja estava em oração incessante. Deus envia um anjo. As orações na terra movem as intervenções do céu. Há uma conexão entre o altar na terra e o trono no céu, entre os joelhos dobrados e os braços estendidos de Deus. Spurgeon diz que a distância entre um problema e a solução é a distância entre os joelhos e o chão. Agora, o que Pedro e a igreja não podiam fazer, Deus manda o anjo fazer. Versos 7 a 10, então as algemas caíram, uma luz brilhou, os guardas ficaram cegos, surdos e anestesiados. Passaram então pelo primeiro e segundo postos de guarda. O portão de ferro se abriu, automatizado pelo poder de Deus. Pedro então experimenta uma libertação maravilhosa pelo poder sobrenatural de Deus.
quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Você realmente crê que nós podemos experimentar hoje dos milagres de Deus? Nós podemos ter experiência com o sobrenatural de Deus? Você crê? Eu espero que sim. Claro, tantas pessoas têm experimentado isso. Você também pode experimentar desse poder sobrenatural de Deus. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode confiar em Jesus, Ele tem a última palavra. Vai a Ele pela fé, abra o seu coração e você vai também experimentar das maravilhas de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, Tu conheces a vida e a causa de cada um. Ouve o clamor dos teus servos e servas. Envia socorro dos altos céus. Envia a tua providência, Senhor. Que possamos, como Pedro, aguardar o livramento do Senhor pela fé. Que possamos, como a igreja, perseverar na oração, não desfalecer, aguardando as tuas providências. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.